Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus. Igreja Batista do Jardim Marieta, chegando até a sua casa, até a sua família. Hoje é dia 4 de junho de 2020, uma quinta-feira, e eu gostaria nesta noite de trazer uma palavra de consolo para as famílias, principalmente para aquelas que perderam seus queridos nesses tempos. Muitos ainda estão passando o processo de luto do ano de 2019 e com essa pandemia, alguns já perderam alguém querido, ou da família, ou amigos, ou alguém próximo. E o objetivo nesta noite, nesta palavra, é que a palavra de Deus venha ao seu encontro, trazendo consolo e refrigério para a sua alma. Primeiro aspecto que eu queria trabalhar com os irmãos é que nós somos criados para a vida. E sempre a morte será algo que, como um intruso que entra na nossa vida, desfazendo sonhos, desfazendo planos, levando a alegria embora. Vivemos dias tão agitados que nós não pensamos na morte. Os nossos dias são tão corridos e a gente busca e corre atrás de tantos sonhos, tantos objetivos, que nós não nos preparamos para isto. Parece que a morte sempre acontece com o outro e nunca vai chegar tão próximo ou até nós. Mas ela chega. E quando chega, para os familiares, a mente fica confusa, o futuro fica incerto, a vida fica sem sentido, um vazio parece que toma conta de quem sofre a dor do luto. O que nós podemos fazer nesse momento? Para responder esta pergunta, eu quero trabalhar alguns tópicos com relação ao processo de luto. O primeiro deles, você tem direito e liberdade para expressar a sua dor e a sua tristeza com o luto. Cada pessoa tem o seu jeito, tem a sua forma de passar por o processo de luto. Se você deseja chorar, você deve chorar. Chorar da forma que melhor lhe convier ou você desejar. O choro é algo que apazigua a alma, alivia um pouco a pressão deste momento. Então o choro é bom, é saudável. Então não reprima o choro de ninguém, pois mais forte que seja, pois cada um sente de um jeito. Há pessoas que não choram, mas isso não significa que não está sofrendo também. E talvez até mais. Então nós devemos ter consciência, ao ver a dor do outro, de poder compreender a forma que cada um tem de expressar a sua dor e a sua tristeza no luto. O que a Bíblia nos diz? Jesus chorou, então o choro faz parte e é importante essa liberdade e direito de se expressar. Salmo 6, verso 6 diz o seguinte: estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Salmo 39, verso 12. Ouve a minha oração, Senhor,
Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento. Apocalipse 21, verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, o choro, a forma de se expressar de cada um, deve ser exercida. E todos que estão ao redor devem compreender. O segundo aspecto importante num processo de luto é que pode parecer um pesadelo e que logo passará. É interessante que quando perdemos alguém, a coisa é tão se torna um ambiente tão confuso que parece que nós estamos num pesadelo e uma hora nós acordaremos e tudo aquilo não passou de um pesadelo muito ruim e aquilo não está acontecendo e tudo vai terminar. Essa é a fase da negação. Sentimos o perfume da pessoa, esperamos aquele mesmo horário que ela ou retorne do trabalho ou que esteja em casa. Ao vermos as roupas, é como se a pessoa pode ter viajado e dentro de poucos dias estará de volta. É um período de realmente que você espera negar aquilo que esteja acontecendo. E a realidade é dolorosa, é muito dolorosa. Mas saiba que Deus conhece a sua dor. Deus conhece aquilo que você está passando. Não é somente um pesadelo, mas é a realidade que chega à nossa vida, chega à vida de todos. Então Deus conhece o seu sofrimento e a sua dor. E Ele também sofre com isso. Porque quando criou o homem, ele não foi criado para a morte. Mas o pecado entrou de uma forma sorrateira e abrupta sobre a vida do homem. Então Deus está contigo. Não pense que você está passando isso sozinho. O que a Bíblia nos diz, Salmo 142, verso 1 ao verso 3. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. João capítulo 7, verso 37 e 38 diz: Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, nesses momentos em que tudo parece um pesadelo e que tudo parece incerto e você não está ainda vendo aquele quadro mais nítido com a perda de alguém querido, você sabe que você pode clamar ao Senhor. Que você pode elevar a sua voz. Você pode clamar ao Senhor. Clamar não é simplesmente uma oração normal. O clamor é você clamar em alta voz, com muito sentimento, com muita dor. Isso é expressado pela palavra de Deus aqui através do salmista. E quando o nosso espírito se desanima, Deus conhece o caminho que deve seguir. O salmista diz: Deus conhece o futuro, Deus conhece a direção pelo qual essa realidade você pode prosseguir com ela, mesmo com a ausência de alguém tão querido. O aspecto importante do processo de luto, também, além do choro, da expressão da tristeza e dor, e de tudo parece um pesadelo, a fase da negação, é a fase de aceitação da perda de alguém querido, a aceitação da morte. Não existe, meus irmãos, idade certa para se morrer. Pode-se perder um recém-nascido, um adolescente, um jovem.
alguém na maturidade, na velhice. O natural é que os mais idosos morrem primeiro, mas nem sempre é assim. Às vezes perdemos pessoas queridas mais jovens, e o sofrimento ainda é maior. A morte pode vir também de uma forma para aliviar a dor de quem sofre muito. Sim, a morte pode ser o alívio para alguém que está sofrendo com dores terríveis. Também a morte pode ser um descanso para quem já está preparado. Preparado porque sabe para onde está indo. Eu creio que para nós, povo de Deus, os cristãos, nesse momento de tristeza e perda de pessoas queridas, eu acho que uma das coisas que mais consolam é a garantia e a certeza da salvação. É sabermos que quando os nossos olhos fecham aqui na terra, quando nós o abrimos de novo, nós estamos lá no paraíso junto a Jesus Cristo. E poder tornar realidade a esperança da vida eterna. E considerarmos que o ministério de Jesus foi para esses momentos. Jesus veio salvar aquele que se havia perdido. Jesus veio para que a nossa vida não se encerrasse aqui, mas sim que nós continuássemos eternamente com Ele, já sem dor, sem tristeza, sem absolutamente nada. Por isso, aceitar a morte é algo importante que nós cristãos carregamos conosco, e há consolo da parte de Deus quando nós podemos, nesses momentos, mesmo com tristeza, poder agradecer a Deus pela vida dos nossos queridos, por saber que eles estão nos braços do Pai, que Ele está junto com Jesus Cristo, que eles estão gozando o que a Bíblia nos diz, que Jesus Cristo foi preparar-nos lugar e que aonde Ele estivesse, nós estaríamos também. Então, aceitar é importante. E o sentimento de tristeza dar lugar ao sentimento de gratidão. Saber que Deus, Ele tem a hora certa, o momento certo, e a nossa vida está nas mãos dEle. A realidade, os nossos queridos, eles não voltarão. Jó capítulo 14, verso 1 e 2 diz o seguinte: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Ainda o livro de Jó, capítulo 21, verso 23 até o verso 26 diz: um homem morre em pleno vigor, quando se sentia bem inseguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Já outro morre, tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Um e outro jazem no pó, ambos cobertos de vermes. Salmo 90, verso 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Salmo 39, 4: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Aceitar a morte, a ausência de alguém querido, também faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa espiritualidade, da nossa cristandade. E poder compreender, assim como a palavra de Deus nos diz, que a nossa vida ela é rápida e nós somos frágeis. E sendo
frágeis, nós precisamos viver as nossas vidas de uma forma que sejamos sábios em todos os nossos dias da forma como lidar com ele, com a vida. Quando nós somos frágeis e consideramos e sabemos disso, Deus age na nossa fraqueza para nos fortalecer, para nos animar, para nos fazer caminhar de cabeça erguida e seguir a vida. Outro aspecto importante que eu quero deixar com os irmãos é que depois desse processo, o processo de aceitação, nós devemos... peço que você encontre amigos. Você que está passando o processo de luto, encontre amigos. Procure ter amigos, irmãos ao seu lado. E para nós que somos igreja, procure ser irmão e amigo de quem está passando por esses momentos. É importante, os sentimentos parecem confusos. Às vezes há sentimentos de que muitas vezes você deveria ter falado algo para quem já foi e não falou. Talvez há sentimentos que você deveria ter amado mais e não amou. Ou talvez sentimentos de culpa que você falou algo que não devia e que falou. É importante ter amigos para compartilhar, para poder ouvir isto. É importante você ter pessoas para que você possa verbalizar aquilo que você realmente sente. Nesse momento de confusão dos sentimentos, é importante você ter outras pessoas que pelo menos te ouçam. Às vezes as palavras são tão difíceis de dizer para consolo das pessoas, mas ouvir os sentimentos, mesmo que aparentemente seja algo desconexo ou injusto, mas que a pessoa precisa falar. Você precisa ouvir o outro e ajudar nestes momentos. O Salmo 77, de 1 a 9 diz: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias em que se foram, nos anos em que há muito passados. De noite recordo as minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se de Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou a sua compaixão? É importante clamar, pedir socorro, ter alguém com quem se relacionar e saber que ele é ouvido. Deus te ouve. Então, nesses momentos, você pode falar com Deus. E você deve também ter amigos com os quais você precise compartilhar. Salmo 77, verso 11 e 12 diz: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Lembrar daquilo que Deus fez sempre vem sobre a nossa vida como uma água fresca, como uma água que sacia a nossa sede, nos acalma a alma e dá esperança do futuro. Então isso é muito importante, vocês clamarem, meditar sobre o futuro. Isso é muito importante. E o último aspecto que eu quero passar nessa breve meditação sobre o processo de luto: insegurança quanto ao futuro. Quando perdemos alguém querido e próximo, um familiar, muitas circunstâncias vêm difíceis de ser realizadas.
principalmente quando se perde alguém, tem as questões de funeral, as questões de realização, e nesses dias onde infelizmente os funerais estão muito restritos, somente a pouquíssimas pessoas, e em sua maioria somente 1 hora para se despedir, juntar os poucos familiares ali. Há um sentimento de tristeza por não fazer, mesmo nesses momentos, algo digno, diante da riqueza, da preciosidade da pessoa que se vai. Mas também há situações difíceis que muitas vezes as famílias lidam. A necessidade da parte jurídica, de tratar da divisão de bens, questões de inventários. Gera muita insegurança, as pessoas estão ainda emocionalmente abaladas e tem que lidar com essas coisas que a lei exige. E muitas vezes não é fácil. Às vezes perde-se alguém que controla a casa, que administra tudo, e a pessoa se vai, e a família não fica sem rumo o que saber, como fazer, como lidar com as coisas. Não é fácil. Pagamento de contas, pagamento de despesas, são coisas que geram muita insegurança para a família, a própria reorganização da vida. Como será o nosso futuro, como será não simplesmente a ausência pessoal da pessoa e lidar com o sentimento de perda e do vazio, mas também a reorganização da própria vida, a reorganização financeira da própria vida. Para tocar nos novos passos, é preciso ter paciência, é preciso ter equilíbrio, precisa ter sabedoria. Não fazer as coisas de uma forma muito emocional e atabalhoada. É necessário nesses momentos um pouco de tranquilidade, aconselhamentos. Procure alguém que você possa se aconselhar, que possa te ajudar em alguns aspectos que você talvez não tenha capacitação. Isso é muito importante para nós que somos igreja, que nesses momentos nós também possamos estar disponíveis para poder ajudar as pessoas a reorganizar a sua própria vida, a nova fase da vida. Não tente fazer as coisas de forma abrupta, imediatista, não. Busca sabedoria, tenha entendimento. Deixe as coisas se equilibrar primeiro. Senão, às vezes, as coisas são abruptas e nós temos bons conselheiros, mas infelizmente nós temos maus conselheiros também. Então, se equilibre emocionalmente, faça as coisas passo a passo, uma coisa de cada vez, e assim as coisas vão se tornando mais nítidas, você vai se capacitando e vai tomando as decisões corretas que devem ser tomadas e reorganizando a sua vida. É uma etapa de reorganização emocional, é uma fase de reorganização da vida, dos novos objetivos de vida, é uma reorganização financeira. Então, neste momento, aonde você deve buscar apoio? Se você é membro da igreja, ou é crente no Senhor Jesus, você tem um povo, você tem uma família, você tem um pastor. Então, esse é o apoio que você precisa, espiritual, pessoal, para poder ajudar você neste momento. Se você, por acaso, não tiver, procure alguém, algum amigo, e que possa te ajudar neste momento. Mas saiba, Deus, Ele dá segurança para você. Você pode confiar em Deus. Você pode continuar confiando nessa nova fase da tua vida. Salmo 55, verso 22 diz: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Tenha confiança em Deus. Ele está com você. Ele não abriu mão de você. Salmo 46, verso 1 e 2 diz: Deus é o nosso refúgio
e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ele é presente nesses momentos da tua vida, no momento da família. Ele é presente nesse momento de adversidade. 2 Coríntios capítulo 12, verso 8 e 9 diz: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Para encerrar, quero falar para você que, mesmo com a sua dor, da perda, a tristeza, da ausência de alguém querido, o Senhor conhece as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Mas assim como ele disse para Paulo, que a graça dele o basta, a graça de Deus sobre a nossa vida basta para que nós passemos por essa fase difícil. Talvez um dia, uma pergunta que talvez poucos fazem para o pastor. E você, pastor? Você passa por processo de luto? E eu digo para os irmãos que nós passamos. Várias vezes. Quando algum querido nosso, membro da nossa igreja, que passa pela nossa vida, que marca as nossas vidas, e a gente faz o culto de gratidão ao Senhor por aquela vida, o pastor passa por processo de luto. Nos primeiros cultos, é difícil não sentir falta dos irmãos que se sentam naquele lugarzinho dele no culto. Por isso, esta palavra, ela é para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está ouvindo essa mensagem, mas também é para mim que sou pastor e para nós pastores. E nós temos que confiar em Deus, e nós confiamos em Deus. Nós somos frágeis, mas a graça de Deus, ela nos basta para a gente passar por esses momentos, nos equilibrarmos e continuarmos a nossa vida com sentido, dando sentido à nossa vida, esperando do Senhor o melhor. Ele vem, Ele dá o refrigério na alma, Ele nos equilibra emocionalmente, nos restabelece o equilíbrio, reorganiza a nossa vida e nós vamos seguindo adiante. Porque o Senhor está conosco. Eu quero deixar essa palavra com a igreja, com meu irmão, minha irmã, e que Deus esteja consolando o teu coração, equilibrando a sua vida, que você possa ser instrumento para ouvir as pessoas, para ser amigo das pessoas, para poder ouvi-las, e com isso ajudar as pessoas a passar por um processo de luto. E ao final, Deus é aquele que nos ouve, Deus é aquele que nos acompanha, Deus é aquele que nos capacita, Deus é aquele que nos reorganiza para a gente crescer, dar o sentido à vida e ser feliz. Amém? Eu quero orar por você antes de encerrar essa mensagem. Pai amado, obrigado a Deus, obrigado, Senhor, porque nós não estamos sós, Senhor. Nós não somos órfãos, Senhor. Tu és o nosso Deus que nos acompanha nos momentos felizes, nos momentos marcantes e felizes da nossa vida. Mas também Tu és o nosso Deus que nos acompanha, Senhor, nos momentos difíceis que nós passamos. Tu és o Deus, Senhor, que quando nós perdemos, Senhor, alguém querido, Senhor, que nós choramos, nós sentimos, nos entristecemos, ó Deus. Passamos, sim, ó Deus, pela fase da negação, pela fase, Senhor amado, das incertezas do futuro. Mas, Senhor, nós encontramos em Ti, Senhor, a bússola que nós precisamos, Senhor, para seguir adiante. Nós encontramos em Ti, Senhor, o refrigério da nossa alma nesses momentos.
nós encontramos em Ti, Senhor, a Tua graça sobre as nossas vidas, para poder, Senhor, ser fortalecido quando nós somos mais fracos, Senhor. E Tu, Senhor, nos abençoa, Tu nos coloca de pé, Tu nos dá amigos, Tu nos dá irmãos, para não passarmos sozinhos. Tu nos equilibra, Tu nos faz, Senhor, sonhar com o futuro e futuro bom que está à frente. Por isso, Senhor, muito obrigado a Deus. Eu coloco diante de Ti todas as famílias que têm passado, Senhor, pelo processo de luto, mas que eles encontrem a Ti, Senhor, como Deus, como Pai amado, que eles encontrem, Senhor, no Teu colo o aconchego nesses dias. Senhor, a cura para a alma e o Senhor o renovar de forças, de alegria para seguir adiante, ó Deus. Seja, Senhor, com cada família, com cada, Senhor, lar, que essa mensagem chegue para abençoar, dar esperança e força, Senhor, nesse momento. Porque nós confiamos, Senhor, porque foi o Seu Filho Jesus, que Ele veio aqui, sofreu as nossas dores, chorou, Senhor, para nos dar vida e vida eterna, ó Deus. Por isso, obrigado, que essa palavra sirva de consolo aos Teus filhos, Senhor. É a nossa oração, que o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe. Ainda nesta quinta-feira, às 21 horas, nós estaremos orando por todos os pedidos que foram feitos. E se você estiver seu pedido no teu coração, às 21 horas, nós estaremos juntos. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.